Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o livro de Provérbios. Vamos hoje para o nosso assunto, Provérbios capítulo 25 até o capítulo 29, também com dois subtítulos. Um subtítulo primeiro chamado Provérbios sobre vários tipos de pessoas e um segundo subtítulo, Provérbios sobre vários tipos de procedimentos. É uma tentativa de englobar, agrupar assuntos, mas nem sempre isso é exato, preciso. Mas é um esforço para termos um entendimento geral desse livro de Provérbios. Assim, lendo o primeiro verso do capítulo 25, se confirma, quando se está escrito, também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. E segue-se então os provérbios dessa última transcrição de Provérbios de Salomão. Verso 2: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Observe esta máxima, porque nem tudo é algo para se descobrir. E Deus tem essa característica mesmo de esconder aquilo que Ele não quer revelar, como também Ele revela para quem Ele deseja alguma coisa. Aí vem Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e aquilo que está encoberto continua tão somente para o nosso Deus mesmo. Então há mistérios, e podemos entender também no particular, considerando uma palavra de Paulo em Romanos, é bom ficarmos naquilo que Deus nos revela, porque nem aquilo que Deus nos revela, se nós formos para explicar para outra pessoa, ele não vai ter o mesmo entendimento, porque o selo da palavra vai ficar oculto. É algo que Deus abriu para nós entendemos do que Deus nos revela, mas o outro poderá não entender. Lhe está fechado este assunto. É um mistério, uma particularidade de Deus por cada um, naquilo que cada um precisa da porção ministrada por Deus. Assim também continua o verso 3: para a altura dos céus, e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis, não há investigação alguma. Aí está, nós estamos vivendo um tempo de avanço tecnológico, mas quanto mais os homens inventam algum aparelho, algum instrumento para medir além, descobre que tem algo após o que até então era a última fronteira. Então não há limite mesmo nas alturas, nem na profundidade. Também não há quem possa investigar isso ou alcançar tudo que ali existe. Mas observe que a palavra também fala sobre o coração do rei. Aquele que é colocado por Deus, o líder, o rei, tem coisas que ninguém pode investigar, um segredo particular. E lembrando de outro provérbio anterior, que na verdade o coração dele está sendo conduzido pelo próprio Deus. Quem vai entender? Portanto, observe essas coisas. O verso 4 e o verso 5 são dois versos que estão dentro do mesmo pensamento. Diz o verso 4: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono firmará em justiça. Esses dois versos são em conjunto. Ou seja, se de um material bruto que é de prata tirarmos a impureza, vai dar alguma coisa magnífico, uma joia na mão do fundidor ou do ourives. Da mesma forma, se de um reino se tirar o ímpio do contato da presença do rei, o seu trono se firmará em justiça.
Considere essa palavra, e essa palavra em outros termos aparecerá mais à frente. Capítulo 25, verso 6 até o 10. Lendo o verso 6: Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque é melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Observe esses dois versos primeiros. É uma palavra que Jesus também vem a citar. Quando chegar em algum lugar para o que fomos convidados, nada de procurar os primeiros assentos. Não. Mas aguarde. Em algum lugar mais adequado, se fores honrado, aos olhos daquele que convidou, será chamado mais à frente. Mas se acontecer algo diferente, você está no lugar que era reservado para outro, vai ficar muito chato. Você tem que sair e ir para um lugar mais afastado. Então, palavra de Provérbios, que também Jesus citou e encontramos no Novo Testamento. Outra palavra a mais, verso 8, 9 e 10, em conjunto: não te apresses a litigar, a contender, para depois ao fim não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Outro provérbio temos anteriormente visto, que aquele que levanta a causa parece ter toda a razão, mas na hora de se colocar isso em juízo, pode sair questões na qual nós vamos nos achar devedores ou vão nos apontar como devedores. Pelo que, cuidado, para não sermos apressados a entrar numa contenda, numa questão judicial. É melhor, muito bom, se nós tratarmos mesmo com o próximo, com quem temos alguma coisa a tratar, e as coisas ficarem em segredo entre aqueles que tinham a questão. Assim também, continuando o verso 11, depois o 13 e o 14, diz a palavra no verso 11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Algo bonito de se ver é, de fato, uma bandeja muito bonita e com maçãs, alguma fruta bonita em cima. É muito bonito ver isto. Orna muito bem. Assim também são as palavras, mas ditas a seu tempo. E temos outro provérbio que diz que assim como a boca prova os alimentos, é a gustação, assim também os ouvidos. E colocando a lei do ouvido também, a mente analisa todas as coisas que estão sendo colocadas. Verso 13: como frieza de neve no tempo da seca, da colheita, assim o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. O mensageiro que é fiel alegra os seus senhores. É o sentido que é aquele que leva a mensagem, mas com fidelidade, e não muda o assunto, não acrescenta ponto algum naquilo que deve transmitir. É como frieza de neve, ou seja, no tempo da cega, da colheita, ninguém quer chuva. Melhor um tempo sem chuva, para que se faça a colheita adequadamente. Por outro lado, também o verso 14 já coloca: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Aquele que se gaba de alguma coisa que é falso é como nuvens e ventos que faz alguma aparência de que vai vir coisa boa e no final não vem nada, proveito nenhum traz.
No verso 16 em diante, o 16 do capítulo 25 disse: achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Ou seja, ainda que tenhamos acesso ou alcancemos alguma coisa boa, vamos com moderação naquilo que temos que aproveitar e fazer uso, porque o exagero traz algum mal em si mesmo. Verso 17: retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. É a graça para entrar e graça para sair, saber o tempo certo, não de menos e nem de mais, saber direitinho medir estas coisas. Verso 19: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Se em algum tempo de angústia você for se apoiar em alguém que é desleal, é como andar com o pé torcido. Quem já experimentou isso sabe muito bem. Não se tem firmeza alguma naquilo que se possa esperar de alguém que seja desleal, de forma nenhuma. Continua o verso 21 e 22 do capítulo 25. 21: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhes amontoará sobre a cabeça, e o Senhor Deus o pagará. Palavra também que encontramos no Novo Testamento, citação que temos entre as palavras dos apóstolos. Uma coisa, num sentido de um provérbio anterior, entrega ao Senhor os caminhos, ou deixa para o Senhor a vingança, que o Senhor é juiz de todas as coisas e mede tudo e retribui a cada um na medida correta de tudo. Portanto, se o inimigo tiver necessidade, vai contra a sua necessidade. A sua recompensa virá de Deus, enquanto aquele que era seu inimigo estará com a mente dando voltas da sua atuação, quando de ti esperava, normalmente segundo o seu coração, como inimigo, que o tratamento fosse contrário. Continuando, capítulo 25, versos 27 e 28: comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Observe que muitos querem saber, estudar, aprofundar e vão em frente neste assunto e acham que com isso vão ter alguma vantagem. Mas esta palavra de provérbio coloca um limite. Há um limite. Investigar a glória não é glória. O próprio Salomão, em outro lugar, em Eclesiastes, diz que não há limite para livros. E o estudo, enfado é da carne. Observe essas colocações todas para nós vermos este provérbio. Comer muito mel não é bom, assim investigação da própria glória não é glória. Enquanto Davi, num salmo, já diz que ele não se orgulhou, não se aprofundou em grandes coisas, mas como criança deixou-se levar pelos braços do Senhor. Então aquele que aproveita o benefício da comunhão com Deus é muito melhor do que investigar a glória de Deus. E hoje nós estamos cheios de doutores em divindade que entretanto não têm alegria no momento de culto. Então é melhor ser simples, alegrar com a palavra simples de Deus, do que ficar sempre questionando a profundidade daquela palavra e não se alegra com aquilo que já é dado de porção para a nossa alma. É uma realidade. Pelo que lembro de uma certa vez de um professor de uma escola teológica, não a nossa aqui, mas de outro lugar, ele dava aula para os que não tinham estudo e dava a mesma aula para os que tinham algum estudo,
porque nessa escola teológica tinha separação por nível escolar. Muito bem, ele falou que ele falava uma palavrinha para os simples, mas se alegrava, parecia um culto a aula. Mas chegava para os doutores, aí era uma análise profunda, porque isso, porque aquilo, e perdia a graça e a bênção da palavra ministrada. Então considere isso também. Verso 28, mais uma colocação: como a cidade derribada que não tem muros, assim um homem que não pode conter o seu espírito. Então, quem não se pode conter é uma cidade derribada que não tem proteção alguma, está vazado, está exposto. Assim também aquele que é apressado em falar acaba também se expondo. Continuando, entrando agora no capítulo 26, ainda vários provérbios sobre vários tipos de pessoas. O verso 2 diz: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, se há algum mal, numa palavra de um profeta está dito que é bom ver a espada e indagar quem a enviou. Então temos um raciocínio de alguma coisa que há um sentido naquilo que está acontecendo, porque nada é ao acaso. Assim o pássaro que está vagueando, a andorinha no seu voo, eles não fazem isso por fazer, estão com um objetivo. Assim também quando vem a maldição ou o mal ou a espada, tem uma razão, uma causa. É investigar isto. E Deus sabe todas as coisas. Outro Provérbios 3, no capítulo 26, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. São 3 assuntos paralelos. O cavalo só anda no açoite, o freio para o jumento. Agora para o tolo não adianta a palavra, só mesmo o açoite. Continuando, versos 4, 5 e 6, falando sobre o tolo ainda. Verso 4 e 5 diz: não respondas ao tolo segundo a sua tolice, estutícia, para que também te não faça semelhante a ele. Mas o verso 5 é semelhante: responde ao tolo segundo a sua tolice, para que não seja sábio aos seus olhos. Uma mesma situação e 2 formas de agir, em um sentido negativo e um sentido positivo. Quando aplicar um e quando aplicar o outro, só o sábio vai entender o momento certo. Então diz o verso 4: não respondas ao tolo segundo a sua tolice, para que também te não faça semelhante a ele. É como alguns dizem, entrar numa discussão baixando o nível da pessoa que fala impropriamente, tomamos a sua mancha. Mas por outro lado, o verso 5 já coloca: responde ao tolo, mas segundo a sua tolice, para que não seja sábio aos seus olhos. Quando é uma coisa e quando é outra, porque nessa segunda vez é responder ele, na tolice dele, para que não aprenda sabedoria. Observe bem essa colocação, que é uma contrária à outra. Quando é um e quando é outro. O método de nós darmos a palavra para o tolo, só o sábio entenderá quando uma coisa e quando é outra. Verso 6 diz: os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Vimos anteriormente um provérbio ao contrário: se mandarmos uma mensagem para um mensageiro fiel, leal, isso é alegria. Mas aqui é o contrário: se mandarmos uma mensagem pelo tolo, nós estamos bebendo dano, estamos cortando o nosso próprio pé. O tolo não vai levar a mensagem como recebeu, alguma coisa vai sair errada no meio do caminho.
e a mensagem vai ser outra. Percebemos um pouquinho de sabedoria em Joabe, que quando aconteceu de Absalão vir a morrer, ele escolheu um jovem lá e mandou: vai falar para Davi que o filho dele está morto e a batalha está ganha. Aí chegou uma pessoa amiga, chegada, parente dele, e que falou: mas manda eu também levar notícia. Ele falou: mas o que você vai levar de notícia? Mas manda assim mesmo. Então vai falar com o Davi alguma coisa. E ele correu para um atalho e chegou na frente. Vemos em Joabe sabedoria nesse mensageiro. Ele sabia da mensagem completa, mas chegou para Davi e deu notícia boa: estamos ganhando a batalha. E ficou nisso. Enquanto que o outro deveria ser um tolo, acho que o Joabe escolheu um tolo, já chegou derramando tudo aquilo que era uma dor para Davi: seu filho está morto. E a batalha ganha. Isso não vale mais nada. O filho morto já era um desastre. Então Joabe escolheu um qualquer lá para levar mensagem ruim e não mandou o seu parente para mandar a mensagem boa, que na verdade era ruim para Davi. Mas o mensageiro foi cuidadoso, não deu a mensagem ruim, só deu uma parte da mensagem. Viu o barulho? Estamos ganhando a guerra. E ficou nisso só. Então, cuidado com aquele que te envia como mensageiro, ou aquele que vai nos representar em algum momento. Continuando, Provérbios capítulo 26, verso 7 e verso 9, diz: como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. O provérbio é algo de sabedoria, não serve para estar na boca dos tolos, de forma nenhuma, não tem sentido algum. Aí está a dificuldade em se falar de provérbios, que se nós não alcançarmos a sabedoria daquele que escreveu, nós estamos nessa situação também. É difícil. Continuando, o verso 9 diz para nós: como um besteiro é flecheiro, que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Imagina um flecheiro que lança a flecha para qualquer lado, até para o lado que não devia, sobre seus próprios amigos de batalha, seus próprios colegas em combate. Assim também aquele que assalaria tolos e transgressores está como este. O tolo que ele assalariou vai jogar flecha contra ele mesmo. Não vai ser de proveito. Verso 11: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera ou confirma a sua tolice. Esta palavra também encontramos Pedro escrevendo: aquele que já conheceu o Evangelho de Cristo Jesus, já provou dos bens na graça de Deus e volta atrás, está sendo mais do que tolo. Mas Pedro diz: é como um cão que torna o seu vômito. E Pedro acrescentou: como a porca lavada que retorna ao despojadouro de lama. Continuando, capítulo 26 de Provérbios, verso 17: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Quantas vezes vemos isso por aí? Alguém que entra numa questão que não é sua e acaba tendo um dano grande. Assim, a colocação de provérbio: não é bom a gente entrar em questão alheia. Estamos como que com um cão
seguro pelas orelhas. O que fazemos? Ficar com ele na mão não está boa coisa, soltar é perigoso. O que fazer? Quantas vezes nós vemos uma contenda entre duas pessoas, o terceiro que entra sofre, apanha ou vem até a morte, como outros casos mais sérios que nós vemos por aí. Então, cuidado a cada instante. Verso 18 e 19 diz: como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Que absurdo. Então, na verdade, quando alguém faz alguma coisa enganando o seu próprio, fala que é brincadeira, na verdade ele está trazendo a imortandade, semeando o mal. Assim continua a palavra, verso 20 e 21: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho ou para a brasa, ou seja, o carvão em cima de brasa, e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. Se colocar carvão em cima da brasa, acende o fogo. Se colocar lenha no fogo, a fogueira aumenta. Assim também quem é contencioso, se entrar numa questão, vai só acender mais a própria contenda. Enquanto que o verso 20 anterior diz: se não colocar lenha, o fogo apaga. Se não tiver maldizente ou contencioso, a questão cessa. Capítulo 26, verso 24: aquele que aborrece dissimula com seus lábios, mas o seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. E se estivermos atentos, a gente percebe, e nós mesmos nos encontramos muitas vezes nisso. A gente não vai bem com a pessoa, ou não tem uma simpatia, ou tem uma questão com a pessoa, e usar de palavras para bajular é engano. E muitas vezes nós recebemos palavras adocicadas de alguém que a gente sabe que não é amigo. Então o que está acontecendo nesse fato? É o que o provérbio está dizendo: está dissimulando com os lábios, quando na verdade ele tem um aborrecimento, ou tem uma questão, ou na verdade é contrário, é inimigo, é adversário, mas fica dissimulando com os lábios, está procurando esconder, encobrir o engano. Quando falar ou elogiar, cuidado, 7 abominações há no seu coração, mas no fim tudo se descobrirá. Observe isso. Então, é a palavra que Jesus diz: sim, sim, não, não. Se não dá para falar bem daquele tal, quando falar com ele, fala sem bajular. Não vamos usar palavras falsas enganando, porque isso vai ser descoberto em qualquer momento. Até aqui no capítulo 26, temos visto provérbios sobre vários tipos de pessoas. E vamos dar sequência, entrando no segundo subtítulo desta 4ª sessão, falando provérbios sobre vários tipos de procedimentos. Mas observe que nos provérbios já citados aqui, muitos deles já foram já de procedimentos, pelo que esse agrupar num título nem sempre é eficaz. É só uma tentativa, um grande número de provérbios dentro desse tema. Mas prossigamos considerando. Capítulo 27, verso 1: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Palavra que Jesus mesmo disse: basta cada dia o seu mal. O que virá no dia seguinte? Deixa para amanhã. Ninguém sabe o que produzirá o dia seguinte. O verso 2 do capítulo 27: louve-te o estranho, e não a tua boca,
o estrangeiro, e não os teus lábios. Então não se gabe de coisa alguma. Se alguém tem que falar bem, que seja o outro de você, mas não você mesmo. Porque observe que muitos que se chegam a se apresentando, a gente já no coração já começa a se afastar, porque não é aceitável isto, de forma alguma. Verso 3 já vai dizer: pesada é a pedra e a areia também. Pedra e areia são pesados ou pesadas, mas a ira do insensato é mais pesada que elas ambas. Já há colocação que se diz para nós não sermos aqueles que se apressam para a vingança ou para a manifestação da ira. Agora imagina um insensato se irando. É algo mais pesado do que a pedra e a areia. Continuando, o verso 4 é muito importante para alguns que já tiveram alguma experiência disto. Cruel é o furor e a impetuosa ira. Observe bem: cruel é o furor, cruel é a impetuosa ira. Mas quem parará perante a inveja? Não tem que conter a inveja. Continuando, capítulo 27, verso 5 e outros versos mais. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Esses dois versos estão dentro daquele outro assunto que vimos anteriormente, nesta mesma oportunidade de hoje. Observe: melhor repreensão aberta do que o amor escondido, porque as feridas feitas pelo que ama são fiéis, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então aquele que aborrece e vem com beijos, com palavras suaves, tudo isso é engano, é mentira. Mas aquele que nos magoa sendo sincero, isto é melhor. Isto é melhor. É para o nosso próprio bem. Aí vem aqui a palavra, né? Do pai que açoita o filho que ama. Aqui não é questão de filho para pai ou pai para filho, mas são na verdade pessoas amigas, verdadeiramente amigas. Verso 7, outro assunto: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Consideremos isto e entendamos. Interessante que Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, ele mandou recolher todas as sobras. Observe, enquanto muitos de nós não sabemos aproveitar, né? Aquilo que está sobejando se joga fora fácil. E não consideramos que talvez aquilo que para nós não é tão valioso, não tão importante, para outros será, na verdade, como algo doce, um favo de mel. Então consideremos isso também, para não dispensarmos, jogarmos fora aquilo que possa ser útil para outra pessoa. Continuando, verso 8: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Ou seja, aquele que está longe da posição que deveria estar é a ave vagueando longe do ninho. É melhor estar no ninho, mais gostoso, mais quentinho, mais seguro, mais conhecido, do que estar fora do seu lugar. Capítulo 27, verso 10: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe.
O sentido é, na verdade, que quando tivermos na nossa adversidade, não vamos correndo atrás de um irmão, de um parente, que é muitas vezes o que alguns fazem. Às vezes, o vizinho é alguém perto que pode nos ajudar na nossa adversidade. Então, melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Consideremos isso. Por outro lado, uma aplicação diferenciada, vamos procurar ter paz com aqueles que estão ao nosso redor. Continuando no verso 11 do capítulo 27, sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Tem uma palavra semelhante em que se diz que o filho sábio alegra o coração do pai. Mas coloquemos isso nesse sentido aqui também em relação a Deus. Imaginemos que nós, falando de Deus, se falarmos de qualquer coisa, olha, se nós não considerarmos adequadamente, aquele que despreza a Deus vai continuar desprezando a Deus, se nós não formos sábios na resposta que nós dermos. Por isso que Pedro já diz para nós respondermos com sabedoria aqueles que questionam sobre a nossa fé, sobre a nossa confiança em Deus. Então, quem fala adequadamente, com sabedoria, na defesa ou a respeito de Deus, no testemunho do Evangelho, ele alegra o coração do próprio Deus. Agora, se for um crente que não sabe responder à afronta do inimigo, ou aquele que desconhece a Deus, Deus lá no céu vai ficar como que entristecido de nós, como filhos, não sabemos responder adequadamente ou defender a sua justiça, a sua honra, etc. Verso 12 do capítulo 27, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, se formos avisados de um mal, é melhor ter isso em conta do que querer experimentar para ver ou pagar o preço. Às vezes o preço sai muito caro. Verso 14 do capítulo 27, o que bendiz a seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Nem tudo aquilo que alguém fica falando, bem dizendo ao seu amigo em voz alta, por aí, é entendido como de fato sendo assim. Será que a pessoa que ouve não fica perguntando por que está falando isso? Será que não é algo diferente? Em outra tradução, se diz que aquele que ouve um elogio bem cedo, poderá entender que isso seja como uma maldição. E lembrando da palavra que diz que aquele que fala uma palavra suave, quando na verdade aborrece o outro no seu coração, ele está escondendo um engano. Então, consideremos isto. Verso 17, como o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ferro e ferro, um afia o outro. Creio que muitos de nós já viram um açougueiro afiando uma faca com outra faca. Assim também um amigo pode ajudar o outro a estar mais afiado ou ser mais sábio também. Então vamos entender isso, que o nosso amigo, verdadeiramente amigo, e é bom que tenhamos amigos sábios, eles vão afiar a nossa vida, o nosso caráter. Verso 18, o que guarda a figueira comerá o seu fruto, o que vela cuida pelo seu senhor será honrado. Ou seja, quem cuida de uma árvore frutífera comerá do seu fruto. Quem trata bem ou cuida bem das coisas do seu patrão será honrado. É o sentido de que vão fazer bem daquilo de onde provém a nossa sobrevivência. Se formos empregados, vamos tratar bem
do nosso Senhor, nosso patrão, vamos trabalhar bem, porque ali está o fruto da nossa sobrevivência. Se cuidarmos bem da árvore, comeremos do fruto. Mas se nós mesmos apedrejarmos a árvore que está nos dando fruto hoje, amanhã não teremos mais fruto. Assim podemos considerar em muitos aspectos. Alguém que nos faz um favor, um senhorio, uma casa de aluguel e tantas coisas pelas quais nós passamos. Vamos entender isso. Continuando o verso 19: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, a água reflete o rosto nosso. Assim também alguém pode ver a si mesmo na expressão do seu interlocutor. Então, pelo outro, ele se mede a si mesmo como uma resposta em espelho. Por isso vamos considerar a reação dos outros na nossa conversa, nas nossas colocações e etc. Vamos ter a resposta como nós estamos. É um reflexo. Capítulo 27, verso 20: o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. A questão da ambição ou da cobiça não tem limite. Não tem limite. Precisamos entender isso e temos um freio. Por isso que as lojas enfeitam tanto, gastam tanto com a aparência da loja e a exposição do produto, justamente para atrair os olhos. E assim, os olhos, na verdade, nunca se satisfazem. Veem e querem. A cobiça dos olhos é algo que já é falado desde Gênesis, no capítulo 3. Continuando o verso 21, nós temos a colocação que diz: o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. A prata tem a sua forma de ser purificada. É um cadinho, é um recipiente apropriado. Como também o ouro é provado no forno, no fogo, de alguma forma diferenciada da prata. Como também o homem é provado pelos louvores. Então, considere isso, que muitos que falam bem, nós precisamos ter o cuidado de não estarmos entrando em um orgulho. Mas entendemos que pelos louvores, pelas colocações, estamos sendo também provados. Continuando: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Aqui poderia ter várias considerações, mas observe que a nossa riqueza está no gado, está nas ovelhas, vem do leite, vem da lã, etc. Então, vamos colocar o coração sobre o gado, vamos conhecer o estado das ovelhas. Aquilo do que vem a nossa sobrevivência ou nossa riqueza, vamos colocar os olhos sobre aquilo com atenção. Capítulo 28, ainda em continuação: foge aos ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. O ímpio, pela sua impiedade, analisa as outras pessoas pela sua própria impiedade, então nunca está seguro. Qualquer coisa que ele tem de contato, de relacionamento com o outro, ele analisa que este relacionamento é como ele trata perfidamente. Então nunca tem paz, está sempre em desassossego. Mas aquele que é justo fica confiado. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Se nós percebemos bem esse verso, por exemplo, no tempo atual, quantas vezes os políticos estão abrindo mais estados, mais cidades, só pensando em mais cargos para serem ocupados pelos seus correligionários. Mas na verdade tudo é transgressão, e isso traria um dano sobre a terra. E traz dano mesmo.
Muitos são os príncipes, muita gente para estar vivendo a custa do povo, mas por virtude de homens prudentes e sábios a terra continua existindo. Verso 3: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. A chuva é boa, a água, como a água é boa, mas uma chuva impetuosa que destrói a lavoura, isso não é bom. Assim também o homem pobre que oprime o pobre. Verso 4: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. E a tendência muitas vezes que vemos no meio do povo é: se o ímpio transgride a lei e se dá bem, então também eu vou transgredir. Essa aí é uma loucura, mas a sabedoria fala o contrário. Deixa os ímpios que deixam a lei, mas sejamos como aqueles que pelejam contra os ímpios, guardando a lei. Continuando, capítulo 28, verso 5: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Não adianta explicar para o ímpio, para o homem mau, as questões do juízo de Deus. Ele não entende. Para ele o certo é andar errado. Ele é o esperto e todos os demais são idiotas, otários, uma palavra muito usada. Mas fazer o quê? Deixa ele continuando no seu pensamento enganoso, porque isso será armadilha para ele mesmo. Verso 8, capítulo 28: que aumenta a sua fazenda com usura e com onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. Aqui fala o que aumenta a sua fazenda com usura, com juros exorbitantes, ou onzena. Onzena é o juro de 11%. Essa citação, mas o sentido é o mesmo. Aquele que de forma injusta vive dos juros, mas na verdade ele vai aumentar a sua fazenda, mas de alguma forma Deus vai cuidar que tudo que ele ajuntou venha para aquele que se compadece do pobre, daquele que não usa de usura. Verso 9 do capítulo 28: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Outra palavra encontramos entre os profetas, é o Senhor perguntando: por que recitar a minha lei, se lança as minhas palavras por trás de suas costas? Então até a sua oração, a sua procura possível que venha fazer de Deus, será abominação aos olhos de Deus. 28, o verso 10 diz: o que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Completo em si mesmo. Verso 12: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Este provérbio é citado ainda mais à frente, em outros lugares mais, no sentido de que quando o ímpio sobe em honra ou em posição de liderança, é o desastre na face da terra. Continuemos. Capítulo 28, verso 13 e 14: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Muito conhecido esse provérbio. Por isso que muitos devem considerar que a questão principal não está no transgredir, cair, errar. Isso é próprio do homem falível. Mas o que ele vai fazer depois? Vai tomar isso como lição e bem orientar o seu caminho? Aí diante de Deus isso é válido. Agora aquele que sempre está transgredindo e nunca deixa, não alcança a misericórdia. Assim também, verso 14: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal.
Verso 16 do capítulo 28. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Fala de liderança, príncipe. Sem inteligência multiplica a opressão, mas se o príncipe aborrece a avareza, tem os seus dias prolongados. Capítulo 28, verso 17. O homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. Nós vemos por aí afora quantas pessoas que fizeram mal, homicídios, estão fugidos. E vai fugindo. E vai fugir sempre. Até chegar à cova. Então ninguém o detenha, deixa ele fugindo. Ele não vai estar bem em tempo algum na sua fuga. Por isso mesmo que vemos a história de muitos fugitivos da lei, chega um dia que se cansam e vão lá e se entregam. Aí acham paz, porque a cada dia é um temor: serei descoberto, vão bater na porta, me acharam, e não tem paz. Verso 18 do capítulo 28: o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Verso 20: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Capítulo 28, verso 22: aquele que tem o olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então, se alguém, na verdade, quer ter uma situação melhor de bens, de conforto, e não seja com um olho mau ou um coração mau. Por isso mesmo que diz a palavra: aquele que é diligente na sua obra, ao contrário disso, ele enriquece. Verso 23: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Tem gente que percebe o outro em alguma falha e ainda dá um elogiozinho ainda mentiroso. Mas se ele repreender, ele vai achar favor ao final. E dentro da lei, no Pentateuco, nós encontramos que Deus fala bem claro: não deixe de repreender ao teu irmão que se encontra em falta. É para livrar a alma dele do erro e da condenação num juízo. Verso 24: o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. Pode ser que alguém conheça histórias assim de filhos que roubam os pais e acha que não é do pai e da mãe, é meu também. Mas a palavra diz que é companheiro do destruidor. Nós temos tanto isso hoje em dia, no sentido daqueles que estão no vício da droga. Quantas famílias arruinadas porque alguém, um filho na família, está preso nos vícios e literalmente rouba a toda a família para manter o seu vício. É de fato companheiro do destruidor. Capítulo 29, verso 1: o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado de repente, sem que haja cura. Um verso semelhante a outro que nós já vimos. Alguém que é repreendido é para corrigir a si mesmo, mas se ele endurece, se ele permanece no caminho errado, não acha misericórdia, disse outro verso. Mas aqui de repente vai ser quebrado, sem haver cura. Verso 2 do capítulo 29: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. É um provérbio semelhante a outro no capítulo anterior. Verso 4 do capítulo 29: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Verso 5: o homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. Então, cuidado com a lisonja, a bajulação, os lábios mentirosos que falam suavemente
na verdade pode estar colocando uma rede, uma armadilha aos nossos pés. Capítulo 29, verso 7: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. É um provérbio semelhante àquele que diz que a lenha é para o fogo, como o contencioso é para a questão. Ele acende mais a fogueira da contenda. Aqui, observe bem: escarnecedores abrasam a cidade, mas o sábio desvia a ira. Verso 9: o homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. E lembra daqueles versos anteriores contraditórios: responder ao tolo conforme a sua tolice, ou não responder ao tolo conforme a sua tolice. Temos que saber direitinho como agir no momento que se apresenta. É assim, quem pleiteia, quem contende com o tolo, ainda que seja sábio, não terá descanso. Então observe que a ideia, em verdade, é o sábio fugir do tolo, que não tem que falar com o tolo, nem perguntar e nem responder, quanto mais entrar numa questão ou numa contenda. Verso 10: os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Os sanguinários, os maus, os ímpios não entendem a sinceridade, não entendem. Continuando, capítulo 19, verso 11: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Esse verso, esse provérbio é semelhante a outros anteriores. Verso 12: o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Não podemos fiar em toda palavra que nós ouvimos. Precisamos ter mais cuidado, analisar, investigar. Capítulo 29 de Provérbios, verso 16: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Palavra de Isaías: dizei ao ímpio, mal lhe irá, em algum tempo lhe sobrevirá o mal. Verso 17: castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Outros provérbios há semelhantes: não retira a vara do filho, que ainda que fustigue com a vara vai livrar sua alma do inferno. Verso 18 do capítulo 29: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Palavra tão conhecida entre nós, muito citado. Por isso, não haja silêncio. Quem tem que falar, fale, ensine, repreenda, exorte, tudo que é necessário. Capítulo 29, verso 20: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Repito a pergunta do verso 20: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. Temos que ter todo o cuidado, porque há servos que não entendem a sua posição de servo. Se não colocarmos limites, ele vai querer ser filho. Mas há servos, na verdade, que são sábios, aceitam a atenção e até ingratidão, se colocando no seu devido lugar. Mas é coisa rara, é coisa rara. Isso facilmente se percebe com empregados. É o patrão que trata bem o empregado, daqui a pouco ele vai achar que é dono também. O que muitas vezes se vê numa casa de uma doméstica que é bem tratada, daqui a pouco ela entra na questão da família também, quer discutir, quer
dá o seu parecer como quem tem o devido direito. Se for sábio, o servo se coloca no seu lugar e vai colocar a palavra de sabedoria para ajudar a família como amigos e como participante da família, sem na verdade o ser, mas conhecendo o seu lugar. Por isso, da nossa parte, temos que ter o devido cuidado. Verso 23 do capítulo 29: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde espírito obterá honra. Provérbio semelhante a outros, mas à frente da honra vem a humildade. Capítulo 29, verso 24: o que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Na verdade, quem é amigo do ladrão, ouve tanta coisa que se fala do ladrão, sendo ele amigo do ladrão, então ele fica com a cabeça com tudo aquilo que se fala de maldição contra aquele com quem ele tem parte. Verso 25: o receio do homem amará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Aquele que tem muito receio acaba caindo ou tendo a contrariedade naquilo que receava, mas aquele que confia no Senhor estará em alto retiro. Verso 26 do capítulo 29: muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Muitos vão atrás do líder, da autoridade, buscando alguma coisa, mas na verdade o juízo, a resposta, vem da boca de Deus mesmo. Passando à frente, chegamos por fim ao capítulo 30, em que estamos na nossa quinta sessão do nosso esboço, chegando agora às palavras de Agur. Quem é Agur? Não se sabe precisamente quem é Agur. O verso 1 diz desta forma, no capítulo 30, palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel, e Itiel a Ucal. Então já é uma palavra que vem através de uma geração. Não é o primeiro que fala, mas pessoas que vieram falando um ao outro. Não se sabe na Bíblia que personagens são esses, nem o próprio Agur, nem o pai dele Jaque, nem aquele que confiou algumas palavras como Itiel, e nem na sequência alguém chamado Ucal. Não se sabe quem são. Mas as palavras, na verdade, verso 2 e 3 dizem: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Na verdade, é alguém que tem alguma palavra de sabedoria, alguém que é como oráculo, que tem uma palavra importante, sábia, ou mesmo de Deus, mas ele mesmo se acha bruto, sem entendimento, não aprendeu a sabedoria, e isso no sentido de que não alcançou a sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria mesmo está além, está em Deus. Então o que ele sabe ou tem de sabedoria ainda é pouco, diante de tantas coisas que se poderia conhecer e no que se poderia avançar com sabedoria. Assim ele mesmo diz, agora sim em palavras, em provérbio e em sabedoria: quem subiu ao céu e desceu? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Essa palavra está parecendo com a de Jó. Perguntas que não têm resposta, mostrando a nossa própria limitação. Então, por isso, antes, este Agur disse que entendia que não tinha todo o conhecimento, porque ainda há questões sem respostas. E uma delas é esta: quem subiu ao céu e desceu? Quem segura os ventos? Quem segura a água? Quem estabeleceu a extremidade da terra? Qual o nome dele?
Quem é seu filho? Pergunta sem resposta. Assim continua Agur dizendo: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Palavras que nós encontramos também em Salmos. E se assim é, nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. E nós encontramos nas Sagradas Escrituras palavras assim: não se deve acrescentar nada e nem retirar nada. Por quê? Porque a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é pura, não se pode acrescentar nem diminuir, sem que com isso esteja entrando numa situação de ser repreensível ou achado mentiroso. Continuando, verso 7: duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Agur fez 2 pedidos a Deus, 2 pedidos, e pede a Deus que não negue para ele essas 2 coisas nesta vida. Qual é a primeira? Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Repetindo: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Segunda coisa: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto te não negue e diga: quem é o Senhor Deus? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então Agur, numa análise, pediu só 2 coisas. Uma delas, estar fora da vaidade e da mentira. Segundo, nem ser rico nem ser pobre, mas estar na medida exata e costumeira. Também por causa do que ele sabia: se estiver muito abastado, poderá ser tendente a dispensar Deus. Não precisa de Deus, tem tudo. Coisa horrível. Ou o contrário, ter falta e lançar mão do alheio, e às vezes com isso macular o nome de Deus. Continua ainda Agur falando no verso 10: não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Tem uma palavra em Romanos que diz que para o seu senhor o servo está bem ou está mal. O que a gente tem que entrar nessa questão? Mas Paulo, quando fala em Romanos, fala do nosso irmão. Nós não temos que ir contra o irmão, condenar o irmão, ajuizar o irmão, porque quanto a isso pertence a Deus. Para Deus, ou ele estará firme ou está caindo, mas poderoso é Deus para o sustentar. Então, de algo semelhante ao servo do outro, não temos que caluniar diante do seu senhor. É algo que é considerado impróprio, e este servo vai se sentir traído e injustiçado. Continuando o verso 11, 12 e 13, fala de gerações, ou grupos de pessoas que pensam de uma forma assim. Verso 11: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Pessoas que não honram o pai e mãe. Verso 12: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Costumou tanto com a sua forma errada de viver, que para eles estão purinhos, estão bem, estão certos. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Observe que se alguém olhar para baixo, a pálpebra desce, mas se olhar só para cima, só para além, e desprezar o que fica abaixo, as pálpebras estão sempre em cima. Então o provérbio usou isto: há uma geração cujos olhos são altivos, soberbos, se acham tal, e as pálpebras estão sempre levantadas para cima, enquanto nós vemos que o próprio Deus abaixa-se para ouvir a voz do quebrantado, do necessitado. Continuando, verso 15 do capítulo 30, palavras de Agur, 15 e 16: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Observe esse aspecto.
A sanguessuga nunca está satisfeita, sempre quer mais. Aí continua: estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. O que é que não se farta? 3 coisas que não se fartam. A sepultura. Quanto mais gente morrer, sempre vai ter uma cova para receber. A madre estéril. Nunca gera, nunca cansa. A terra que não se farta de água. Chove, chove, chove e parece que nunca choveu. E finalmente, a quarta que nunca dizem basta, é na mesma semelhança, mas só para fins de soar e guardar. O fogo, que nunca diz basta. Quanto mais coisa colocar no fogo, o fogo aceita e dá jeito naquilo. Não é por isso mesmo que, no final das contas, no juízo final tem um tal de lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre? Tudo que não presta, ou que não vai herdar o céu, vai ser lançado lá e vai ser bem recebido lá, no fogo. Verso 17 do capítulo 30 diz Agur: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. Ou seja, quem não honra pai e mãe terá uma morte desonrosa. É uma das considerações desse provérbio. Ainda de Agur, verso 18: há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. O que é que maravilha o sábio Agur? O caminho da águia no céu. Ele olha e fica maravilhado da águia voando. Outra coisa que ele acha admirável é o caminho da cobra na penha. A cobra deslizando na pedra, na rocha. Outra coisa que ele acha maravilhoso: o caminho do navio no meio do mar. Ele acha interessante, maravilhoso, o navio avançando em meio às águas do mar. Mas tem uma coisa que ele não conhece: o caminho do homem como a virgem. É o particular do casal, ninguém sabe. É o particular do casal. Continuando, verso 21 diz Agur: por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. O que é que alvoroça a terra? O servo quando reina. Servo que é servo, quando reina, a terra entra em alvoroço. O que mais que alvoroça a terra? Quando o tolo anda farto de pão. Quando o tolo está bem, a terra está em alvoroço. Terceira coisa que alvoroça a terra: a mulher aborrecida quando se casa. Coitado do marido, e dos vizinhos, dos parentes e da toda a terra. Quem já viu alguma coisa assim, que considere. Mas tem uma coisa que não se suporta, é insuportável: é quando a serva fica herdeira da sua senhora. Nós temos um exemplo em Agar. É a serva que, na verdade, quase que entrou à frente de sua senhora. Ou casos em que o viúvo casa com a serva. Isso aí traz um desastre insuportável. Continuando, diz Agur ainda na sua sabedoria: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Formiga, sábia. Os coelhos são sábios, porque são um povo débil e contudo fazem sua casa nas rochas. É frágil, mas é sábio, procura o abrigo correto. Gafanhoto não tem rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. Sem ter um líder, um rei, os gafanhotos só andam em bandos, em conjunto. A aranha, que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Palácio, e lá está a aranha.
Continuando, verso 29, há 3 que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. Quais são os 3 que têm um bom andar? O leão, mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O andar do leão é algo de bom andar, confiante na sua força. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, ele acha bonito, tem um bom andar, o cavalo aparelhado para a guerra. Também o bode, ele acha que o bode tem um caminhar bom na sua análise. Talvez nenhum de nós ainda parou para ver um bode andando, ou nem viu bode. Na civilização moderna está difícil na cidade parecer bode caminhando, para analisarmos e vermos alguma coisa apreciável. Mas fica aí algo para conquistar. E finalmente, algo que passeia muito bem, o rei a quem não se pode resistir. Deve ter algum segredozinho. E lembro da palavra de Nabucodonosor, que depois dele passar algum tempo como um animal, ele mesmo disse que voltou para ele o trono e a sua majestade. Ele não perdeu a sua compostura de rei, ainda depois do que passou. Assim, o rei a quem não se pode resistir. Continuando nas nossas colocações, verso 32 e 33, diz Agor: se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Então, se sabe que errou, então cale-se, aceite aquilo, considere o seu erro e cessa, porque está errado, sabe que está errado e quer ainda entrar em questão, vai ter consequências que não são boas, porque na verdade ele já errou. Então é melhor parar, reconhecer o erro, do que avançar estando errado. Finalmente, dentro do nosso esboço, a sexta sessão, as palavras de Lemuel. Quem é Lemuel? Não sabemos. Mas também as palavras que aqui temos no capítulo 31 não são do rei Lemuel. São palavras de ensino da sua própria mãe. Então temos, na verdade, palavras de sabedoria da mãe do rei Lemuel. Ele também foi sábio por guardar essas palavras, mas a origem está em sua mãe. E Lemuel é apresentado aqui como o rei. Verso 1, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, diz ela, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Observe que Salomão fala muito da mulher estranha, em cujo caminho muitos são destruídos, até reis, diz a mãe de Lemuel. Pelo que Lemuel, rei, a este rei, filho, a mãe dizia: cuidado, não des a tua força às mulheres, nem os teus caminhos. Então não é próprio do rei entrar no aspecto da sensualidade com mulheres, de jeito nenhum. Outro conselho que a mãe de Lemuel lhe deu, verso 4 ao verso 7, referente à bebida. E aí ela diz de uma forma clara e direta: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Observe bem essa palavra, sabe? Parando nesses 2 versos 4 e 5, lembremos que encontramos na Sagrada Escritura, em Pentateuco mesmo, a colocação que aqueles que ministram no altar do Senhor de forma alguma podem ser dados a bebida forte, de jeito nenhum. Agora consideremos nós, na atual dispensação da graça, que em todo tempo somos reis e sacerdotes, com
horário integral de atuação, pelo que não convém beber vinho. Se muitos modernos por aí acham que está livre para tudo, a palavra da mãe de Lemuel diz bem claro: de jeito nenhum. Aí diz ela no verso 6 e 7: dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Para isso a bebida é até um refúgio, uma consolação, mas ao rei de forma nenhuma. Continuando, verso 8: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Uma mãe dizendo ao rei conselhos de uma atuação em justiça e atenção para os necessitados. E agora, a partir do verso 10, vem falar sobre a mulher virtuosa. Será que foi a mãe de Lemuel que escreveu? Em alguns originais se percebe que aqui nós temos como se chama o acróstico, porque são vários versos numerados com as letras do alfabeto hebraico, desde Aleph até Tal. Pelo que se entende que já seja um grupo de palavras que possa ter sido inserido no final do livro de Provérbios, proveniente talvez até da própria mãe do rei Lemuel. Observe que por todo Provérbios, também Eclesiastes, nós vemos tantas palavras falando de uma forma não bem agradável sobre as mulheres, mas finalmente encerra Provérbios com uma série que enaltece a mulher virtuosa. A mulher virtuosa. Mas é coisa rara. Mas diz a palavra em Provérbios, verso 10: o seu valor muito excede o de rubis. E são 22 palavras em acróstico até o fim. Verso 11: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Muita gente não entende isso, mas já percebi que, na verdade, as mulheres ficam muito ocupadas no início da sua vida conjugal no gerar filhos, no atendimento imediato ao esposo e aos filhos pequenos. Mas chega um tempo, já percebi isso, que muitas mulheres já se dedicam a alguma coisa, onde muitas mulheres manifestam as suas virtudes, as suas capacidades, seus dons de costura, de bordado e outros afazeres, quando cessa de gerar filhos e o tempo lhe torna favorável. Aí sim vemos mulher que é virtuosa, trabalhando com a lã, com linho e etc. Continuando, e ela também é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa as suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinho com fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Pelo que, maridos, tome cuidado para ver o que há de virtude nas mulheres, que há senso também de observação nas mulheres. É alguém que completa a nossa existência, a nossa vida, pelo que pode ela ter algumas observações que são próprias dela, que nós de forma nenhuma vamos compreender e ver pela característica diferenciada que nós temos. Assim também continua o verso 19: estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. É misericordiosa. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste.
Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Até o marido tem um reflexo na sua própria esposa, diante dos olhos da sociedade. Verso 24 em diante. Faz panos de linho fino, vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia do futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Observe bem estas palavras honrosas em direção ou sobre a mulher, mas a mulher virtuosa, e que infelizmente ela mesma, se foi a mãe de Lemuel que escreveu, diz que é coisa rara, mas está aí colocado. E finalmente os versos 28 em diante: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Agora consideremos duas coisas. Lá no princípio, a mulher virtuosa é coisa rara, mas aqui coloque que mulher virtuosa, na verdade, é aquela que teme ao Senhor. Aí coloca os dois pontos extremos: virtuosa por causa do temor do Senhor. Os dois extremos. Aí um particular bom para a mocidade, tanto mulheres como homens. O homem que muitas vezes procura a graça ou procura a formosura na mulher e não percebe a virtude. Então vai escolher para casamento alguém segundo o que está procurando. Se é formosura, se é graça, mas tudo isso é vaidade e engano. Mas se procurar uma mulher que teme ao Senhor, poderá ser esta virtuosa no temor do Senhor. Pelo que no final, que ela tenha a recompensa do fruto das suas obras, ou a recompensa pelo temor do Senhor. Assim, nesse nosso estudo de Provérbios, damos o encerramento, lembrando que fizemos um esboço proposto na tentativa de agrupar assuntos em 6 sessões já vistas anteriormente. Com tudo isso, fazemos ainda a observação final, que já foi colocada no princípio. O esboço é uma visualização geral do livro. Entretanto, no estudo de Provérbios, aconselho considerar separadamente cada lição, lendo e meditando uma expressão ou algumas poucas expressões de cada vez. Outro método de estudo que se adapta ao livro de Provérbios é o estudo por tópicos. Elege-se um assunto em particular e no livro procure-se os provérbios que a ele fazem referência. Por exemplo, títulos tais como o preguiçoso, a castidade, o domínio da língua, a educação dos filhos, a diligência, a amizade e, no início do nosso estudo hoje, a testemunha. São tópicos que, se considerados no livro de Provérbios, teremos muita orientação. E o propósito do livro em si, que nós estamos dando destaque, o propósito ali está ali bem esclarecido, como dar sabedoria e entendimento quanto a comportamento sábio, justiça, discernimento, imparcialidade e outro propósito e objetivo para que os simples sejam prudentes, os jovens sejam inteligentes e ajuizados e os sábios sejam ainda mais sábios. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br
Hora da decisão, tudo junto, sem acento.